Olá pessoal, meu nome é Leonardo Leite e aqui é o Além da Tecnologia e eu estou construindo em público a Maria, a assistente financeira que vai ajudar famílias e pequenos negócios a se organizarem melhor financeiramente. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre metodologia de organização financeira e especificamente a metodologia que eu estou buscando aplicar dentro da Maria e também a metodologia que eu utilizei no template Notion de análise de gestão financeira que eu disponibilizei aqui no canal gratuitamente há algum tempo atrás. O link está aqui na descrição e é basicamente esse template aqui. Ele está disponível gratuitamente, você pode baixar e usar, ele tem toda uma estrutura muito bem feita para poder te ajudar a se organizar melhor financeiramente. Ele está funcionando dentro do Notion e se você tiver o plano Plus Notion ou o plano estudantil, você ainda tem acesso aos gráficos que aparecem e que deixa muito mais rico a experiência, né? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a parte da metodologia de organização financeira. Como que eu estou buscando implementar essa metodologia dentro da Maria e como que eu utilizei ela aqui, né, pelo menos o que era possível dentro do template Notion para poder ajudar nessa parte de organização, como que eu me organizo também utilizando essa metodologia. Então, no final desse vídeo você vai conseguir entender como que você pode aplicar essa metodologia em qualquer ferramenta que você utilize, seja nesse template Notion, seja no seu template Notion, seja numa planilha Excel ou em outro aplicativo à parte. É uma metodologia universal, então não depende de ferramenta, certo? Então, para poder explicar melhor como que eu vou passar essa parte da metodologia, eu fiz alguns desenhos aqui no ScullyDraw, que é basicamente uma ferramenta de desenho online aqui no navegador, que é bem tranquilo de usar, em que eu vou passar para alguns pontos. E assim, vai ter 3 partes. A primeira eu vou explicar os pontos básicos da metodologia, que são esses que estão aqui na tela. Depois eu vou falar de algumas informações que a gente consegue calcular a partir desses pontos básicos. E terceiro, alguns pontos extras ali que a gente coloca para poder facilitar e ajudar a gente a se organizar melhor ali na estrutura, né? Bom, então começando agora pelos pontos básicos. Essa metodologia ela é voltada a 3 pontos básicos. Os meses, que são os ciclos de organização, as transações e os planejamentos que a gente faz. Os meses, que eu coloquei uma passagem de tempo, né? Janeiro, fevereiro e março, eles são basicamente onde a gente vai agrupar todas as informações referente a um ciclo. Aqui eu coloquei o ciclo como sendo esses meses, porque na maioria dos casos as pessoas se organizam financeiramente de mês a mês, né? Mas se você tem algum contexto financeiro diferente, se organiza a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 2 semanas, por exemplo, também se enquadra e funciona da mesma forma. Bom, e cada ciclo aqui, inicialmente, ele tem de dado inicial apenas a entrada e saída. Então aqui, como vocês podem ver, eu coloquei janeiro, fevereiro e março, eles têm início e fim. Eu coloquei aqui começando no dia 5 de um mês e indo até o dia 4 do mês seguinte, pensando que uma pessoa que recebe um salário, por exemplo, no dia 5, ela recebe o salário no dia 5, então ela tem até o dia 5 do mês seguinte para poder se organizar ali e ter aquele dinheiro para poder manter as suas necessidades, né? Então, o primeiro ponto é os meses e ele é bem simples, ele só tem essa parte aqui, data de início e fim nesse primeiro momento. A segunda estrutura são as transações, que é o registro de todas as transações que acontecem ali mesmo, entradas e saídas a priori, depois a gente pode adicionar umas outras, mas primeiramente é só entradas e saídas. E todas as transações aqui de saída, ela tem um nome específico, a gente poder conseguir identificar, um valor, uma conexão com um ciclo, aqui no caso todas são do ciclo de janeiro, para poder conseguir dar o exemplo aqui certinho. Ela tem também uma categoria para poder classificar esse gasto, então aqui eu tenho as de saída, né? Tem a categoria alimentação, essa aqui tem a categoria casa, essa aqui tem a categoria transporte, essa aqui tem a categoria assinatura. E todas as saídas, todas as transações também, ele tem um tipo, né, pra gente poder conseguir identificar. No caso, essas daqui são as de saída e essa daqui é de entrada, que é a de salário. E assim, aqui são valores completamente fictícios, só para poder colocar de exemplo, tá? Então não ignorem se tiver alguma coisa muito nada a ver aqui. E a terceira estrutura, que é a estrutura que conecta tudo, é a parte do planejamento. Por que ela que conecta tudo? Bom, a gente tem um mês e a gente tem as nossas transações. A gente precisa conseguir transformar essas transações dentro de um mês ali em um dado útil pra gente, que a gente consiga extrair uma informação que a gente consiga se planejar melhor e estruturar o nosso mês ali de acordo com a nossa realidade. E isso se dá por meio do planejamento. E aqui eu coloquei um planejamento bem simples para o mês de janeiro, em que a gente tem 4 categorias aqui planejadas, né? A parte de gastos com mercado, aluguel, transporte e assinatura. E a base dessa tabela aqui é basicamente ter um valor planejado e uma categoria em que eu vou planejar esse valor. Então, alimentação aqui, eu estou planejando gastar R$300. Com aluguel, aqui na categoria casa, eu planejo gastar R$1.500.
com transporte, eu coloquei aqui 25. 25 é um valor fictício, tá? Então vamos deixar um pouco mais real aqui, colocar 250 aqui, só para poder ficar um pouquinho mais realista. E assinaturas aqui, vamos supor que eu tenho uma única assinatura, eu coloquei aqui R$35. Então aqui a categoria assinatura, o valor planejado 35, transporte 150, enfim, do jeito que está estruturado aqui. E como as coisas se conversam agora, né? Bom, dado que eu tenho essas três estruturas montadas, agora fica fácil de eu conectar, porque a partir do momento que eu registro uma transação, ela tem um ciclo e uma categoria. Então, se eu tenho um planejamento aqui de janeiro que diz que eu vou gastar R$300 com mercado na categoria alimentação, toda vez que eu registro uma transação no mês de janeiro, na categoria alimentação, eu já está automaticamente conectado aqui na categoria alimentação do ciclo de janeiro com esse valor planejado aqui. Então aqui eu já consigo começar a extrair alguns dados interessantes, como por exemplo o quanto de saldo eu teria no mercado, por exemplo. Se eu comprei aqui um suco de R$10 na categoria alimentação no mês de janeiro, eu sei que o saldo aqui, ele não é mais 300, ele é 290, que é o saldo que sobra. E isso aqui já começa a entrar num ponto que são as informações que a gente consegue extrair daqui. Então, aqui dentro do planejamento, né, eu tenho as informações base, que são essas aqui, e eu começo a conseguir calcular alguns dados. Eu vou dar um espaço aqui agora e começo a mostrar algumas informações que a gente consegue calcular. O primeiro aqui é o saldo. Então, aqui, nesse caso que eu dei o exemplo aqui do mercado, né, coloquei aqui R$300, categoria alimentação. Como eu tenho uma transação já registrada de R$10 aqui, o saldo final nesse ponto aqui, ele seria 290, porque é o valor que eu tenho de sobra aqui desse valor. E a mesma coisa seria para as outras categorias aqui, a gente consegue calcular um saldo. Tem outras informações úteis aqui, como cálculos de porcentagem, quantos por cento tem. A gente pode ter também aqui, colocar uma informação que seria bem útil, que é, por exemplo, o total que a gente tem planejado. Então, vim aqui e falar que o total é, vamos ver aqui, 300, 1.500, 1.800, 1.800, 2.050, 2.050 com 35, 2.085. Então, a gente consegue falar aqui que a gente tem R$2.085 calculados no total. Tem que rever aqui se isso aqui tá certo, mas acho que é isso aqui mesmo, para pegar a ideia. 2.085 é o valor total. E aqui a gente pode ver também o valor total do saldo. Então, vamos supor aqui que aqui o saldo é 290 e depois desses outros saldos aqui eu consigo vir aqui e definir um valor que é o meu saldo total. Então, assim, a gente já consegue extrair diversas informações em cima desse planejamento e saber o tanto que a gente tem alocado, o tanto que a gente tem disponível para poder gastar, o tanto que a gente tem não alocado. Então, vamos supor aqui que... supor não, né? Aqui a gente tem uma transação de um salário que entrou... Aqui é 10 mil, né? Entrou R$10.000. E a gente tem aqui que o valor planejado total está na faixa dos R$2.000. Então, a gente sabe que a gente tem ali quase que R$8.000 de valor para poder alocar ainda, que não está alocado em nenhum tipo de planejamento. Então, a gente sabe que é um saldo meio que livre ali. E a gente consegue tendo esses controles, assim, o que é muito útil. E a metodologia que está dentro desse template Notion, ou dentro da Maria, que é a assistente financeira que eu estou desenvolvendo, segue essa mesma lógica. Aqui a gente tem os meses, a gente tem o planejamento, a gente tem as transações. Se eu pegar aqui o planejamento mensal, ó, deixa eu pegar aqui, eu vou tirar o filtro que está aqui, porque ele está mostrando todos os dados, ele está mostrando só do mês atual. Então, se eu vim aqui, ó, filtro, vou só mandar apagar ele aqui, depois eu adiciono de novo. A gente tem aqui que no mês de julho, o valor planejado para água era 70, o valor gasto está 0, o valor disponível está 70, então o acompanhamento aqui está 0% de gasto. Já o valor de casa aqui está 100% gasto, né? Não tem nenhum valor disponível. Enfim, o Notion, que é uma plataforma que dá para poder executar essa estrutura, essa metodologia. Você pode colocar isso no Excel, você pode colocar isso no sistema, enfim, no aplicativo, da forma como ficar melhor para você. Aqui no Notion já está tudo estruturado, então se você quiser utilizar, fique à vontade, o link está aqui na descrição, é só baixar a planilha e começar a utilizar, que é completamente de graça. Bom, e eu disse também que além disso aqui tem alguns itens complementares, né, que a gente pode ir colocando. Um deles é macro categorias. Então, além de ter essa categoria aqui, a gente ter uma macro categoria, porque aqui é alimentação, casa, transporte, assinatura é muito granular. A gente pode colocar, por exemplo, categoria essencial, não essencial, investimento, que é exatamente o que eu faço aqui dentro. Eu tenho uma classificação, se a gente ver aqui nas transações, né, a gente consegue ver que além da categoria normal, a gente tem uma macro categoria que coloca aqui essencial, não essencial, essencial, investimento, e ainda eu coloquei uma mais aqui que é o guardar dinheiro.
Aí você pode customizar de acordo com as suas necessidades. Outro ponto legal que dá pra gente poder fazer é colocar as contas e cartões dentro também, né? Então aqui a gente tem contas e cartões, e toda vez que a gente executa uma transação, aqui é a tabela de transações, a gente indica qual que é a conta e cartão que está ali, porque a gente consegue ir vinculando o saldo que está no aplicativo com o saldo do nosso acompanhamento e ver se está tudo certo, se os valores estão batendo, se a gente está conseguindo fazer um acompanhamento adequado, né? E, enfim, né, existem vários outros dados que a gente pode tirar. Se eu pegar aqui dentro do mês, por exemplo, se eu abrir aqui, ó, por exemplo, vou pegar do ano passado aqui, o mês de... Vou pegando todos aqui, julho. Se eu vier aqui nos detalhes, eu consigo extrair várias informações. Então, tem saldo geral, tem gastos, qual que é a receita total, total planejado, receita... Enfim, várias outras informações que a gente consegue ir extraindo ali daquelas informações. Tudo, basicamente, com o início dessas 3 estruturas aqui: o planejamento, as transações e os meses, ficando muito fácil de indicar. Bom, e assim, isso aqui é basicamente a estrutura que eu estou colocando dentro da Maria para ela poder seguir. Hoje ela funciona apenas via WhatsApp e está com acesso ao template do Notion. Não está aberto para todo mundo utilizar ainda, está na fase de testes, mas eu já comecei a parte da estrutura para poder colocar ela numa plataforma para fora do Notion, né? E usar ela tanto na web quanto no aplicativo e tornar um pouco mais fácil a experiência, facilitar algumas coisas ali que o Notion limita, porque o Notion é uma plataforma meio genérica, né? A gente constrói várias coisas ali dentro dele e num sistema próprio, numa plataforma própria, a gente consegue montar uma estrutura muito interessante. Bom, e assim, se você está interessado na Maria, o site está na descrição aqui. Aqui no site você consegue ter mais informações do que eu planejo colocar dentro dela, todas as 1000 funcionalidades. Embaixo tem um formulário de contato. Se você tiver interesse nesse template que eu mostrei aqui, ele vai estar na descrição também. Deixe seu comentário aqui, o que você achou da metodologia, ou se você acrescentaria ou tiraria alguma coisa. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu!